A paz que costumava envolver a gélida região de Murmansk foi brutalmente desfeita. O local, outrora silencioso e isolado, se viu no centro de uma escalada tensa e imprevisível. A OTAN, em um movimento considerado sem precedentes, lançou um ataque pesado utilizando drones, partindo tanto da Finlândia quanto da Noruega. O que antes era um céu claro e vazio, agora é palco de um conflito estratégico, repleto de incertezas e que a cada momento parece caminhar para consequências devastadoras. Sentindo a gravidade da situação, Vladimir Putin tomou medidas que não eram vistas há mais de 3 décadas, mostrando sua intenção clara de controlar a situação antes que a crise se tornasse irreversível. O cenário atual, que lembra uma narrativa de alta tensão geopolítica, coloca Murmansk no epicentro de uma possível crise internacional. A OTAN, de forma calculada e ousada, organizou um ataque a partir dos territórios da Finlândia e da Noruega, rompendo de maneira abrupta a calma que sempre dominou aquela vasta extensão congelada. A resposta foi rápida, com aviões da Aliança Ocidental cruzando as fronteiras russas, transformando os céus em zonas de confronto. A situação atingiu tal nível de urgência que as autoridades russas foram forçadas a ativar rapidamente um plano de contingência militar, especificamente desenvolvido para lidar com ataques de drones e outras aeronaves não tripuladas. Essa ação marcou o início de uma sequência de acontecimentos que testariam a prontidão e a eficácia das defesas russas. Como parte da resposta imediata, as operações de 2 dos principais aeroportos de Murmansk, Murmy e Apalikivny, foram suspensas. Essa decisão mostrou o quão crítica a ameaça era, com as autoridades russas agindo rapidamente para mitigar os riscos. Notícias indicavam que, durante essa escalada, as defesas russas conseguiram abater 2 drones da OTAN perto da cidade de Olenegorsk, evidenciando a precisão e força de suas defesas aéreas. O espaço aéreo ao redor da região tornou-se uma área de intensa atividade. Aviões de reconhecimento da OTAN, como aqueles da Força Aérea Sueca e de outras nações aliadas, começaram a sobrevoar as áreas fronteiriças, intensificando a vigilância. Esses aviões, equipados com as mais avançadas tecnologias de interceptação de comunicações, adicionaram uma nova camada de complexidade à situação, exacerbando ainda mais as tensões e tornando o cenário mais volátil e imprevisível. A cada movimento, as chances de um desfecho pacífico diminuem. Um sinal emitido por uma aeronave A-22, amplamente usada em operações com drones de ataque, foi detectado na região de Pudasjärvi, Finlândia, a uma distância de aproximadamente 400 quilômetros do aeródromo militar de Olenia. Esse posicionamento estratégico destacava uma ameaça imediata, que gerou alerta nos círculos militares russos. Esse incidente evidenciou como atores globais estavam utilizando locais estratégicos para ampliar sua presença e projetar poder, aproximando o conflito das fronteiras russas. Relatórios adicionais revelaram que a ofensiva não se limitava apenas à Finlândia, mas também envolvia ataques a partir da Noruega. Segundo informações, um drone penetrou no espaço aéreo russo, vindo diretamente do território norueguês, o que reforçava a cooperação entre os aliados da OTAN. O aeroporto de Ivalo, localizado na cidade de Inari, Finlândia, foi identificado como um possível ponto de lançamento desses drones devido à sua localização estratégica. A proximidade com a fronteira russa, aliada à possibilidade de camuflagem com aeronaves civis, tornava essa instalação um local privilegiado para operações desse tipo. A complexidade da situação foi agravada pela presença de um grupo paramilitar na Letônia, elevando ainda mais as tensões regionais. A resposta da Rússia foi rápida e decisiva. No meio dessa crise crescente, 6 bombardeiros estratégicos, incluindo modelos Tu-95MS e Tu-22M3, foram mobilizados para o norte, partindo de bases em Engels e Vyborg, mostrando a habilidade da Rússia em agir com rapidez e eficácia diante de ameaças significativas.
Especialistas militares acreditam que essa movimentação foi um recado claro da Rússia, demonstrando sua determinação em proteger seus interesses e assegurar a estabilidade de uma região considerada crucial para sua estratégia de defesa. A tensão aumentou ainda mais com relatos de que a Ucrânia poderia estar recebendo mísseis de longo alcance provenientes da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos, criando um alerta nas regiões russas de Pskov, Smolensk, Moscou, Leningrado e Voronezh. Outro analista militar ofereceu uma visão mais detalhada e complexa sobre os desdobramentos do ataque à região de Murmansk, argumentando que o verdadeiro objetivo por trás dessa ofensiva era testar as defesas aéreas russas de maneira abrangente. De acordo com essa análise, a OTAN, ao que tudo indicava, estava conduzindo uma série de manobras bem calculadas e estratégicas para colocar à prova a capacidade de resposta da Rússia diante de ameaças diversas. Utilizando drones ucranianos em combinação com ataques coordenados vindos de várias direções, o bloco militar ocidental parecia empenhado em identificar pontos fracos no sistema de defesa aérea russo, buscando falhas operacionais que poderiam ser exploradas em conflitos futuros. Essa abordagem multilateral e de alta complexidade visava não apenas avaliar o tempo de resposta das forças russas, mas também testar a eficácia de seus sistemas de interceptação de drones e a resiliência de suas infraestruturas militares. O ataque a Murmansk, portanto, pode ser visto como uma tentativa sofisticada de medir o alcance e a profundidade das capacidades de defesa da Rússia em um cenário de conflito aéreo cada vez mais tecnológico e assimétrico. Especialistas acreditam que a OTAN estava testando não apenas os recursos físicos, mas também a capacidade russa de lidar com uma guerra cibernética em paralelo, dada a crescente importância da guerra eletrônica nos dias atuais. Enquanto isso, em Kaliningrado, uma das regiões mais estratégicas da Rússia no oeste, a situação se tornava cada vez mais preocupante. A posição geográfica da região, isolada do território principal russo e cercada por países membros da OTAN, coloca Kaliningrado em uma situação vulnerável a ameaças diretas. Relatórios indicam que Vladimir Putin, prevendo uma escalada nas tensões e temendo provocações adicionais vindas de forças ocidentais, ordenou um aumento substancial das defesas da região. Isso incluiu não apenas o fortalecimento das bases militares, mas também a implementação de sistemas avançados de defesa antimísseis e o envio de forças adicionais para proteger infraestruturas críticas, como portos, aeroportos e vias de comunicação estratégicas. Além disso, fontes militares sugerem que Putin também ordenou a intensificação de atividades de espionagem e contra-inteligência na região, com o objetivo de monitorar potenciais movimentos da OTAN e de aliados próximos. Kaliningrado, sendo um ponto de acesso estratégico para a Rússia no Mar Báltico, carrega grande importância tanto militar quanto econômica, o que torna o reforço das defesas uma medida essencial para preservar a segurança e a soberania russa na área. Em resposta a essa atmosfera de crescente hostilidade, Putin lançou o maior exercício naval em mais de 3 décadas, nomeado Ocean 2024. Essa imensa operação militar, que cobre as águas dos oceanos Pacífico, Ártico, Mediterrâneo, Cáspio e Báltico, mobiliza uma frota impressionante de mais de 400 navios, submarinos e várias unidades de apoio logístico. Além disso, cerca de 120 aeronaves e helicópteros foram integrados ao exercício, mostrando a enorme capacidade de coordenação e mobilização das forças armadas russas em um curto espaço de tempo. Esses exercícios não se limitam a simples simulações de combate naval, mas também incluem operações de desembarque anfíbio, guerra submarina e testes de novos armamentos e tecnologias. A amplitude desses exercícios revela não apenas o comprometimento da Rússia em manter uma postura de defesa ativa, mas também sua habilidade de projetar poder militar em múltiplas frentes ao mesmo tempo. Essa demonstração de força serve como uma mensagem clara a qualquer adversário potencial de que a Rússia está preparada para responder com força total a qualquer tipo de agressão, seja ela em seu território ou em áreas de influência estratégica.
colaboração com a China, que enviou 4 navios de guerra, um navio de apoio logístico e 15 aeronaves para participar dos exercícios, destaca ainda mais o fortalecimento das alianças internacionais que a Rússia busca consolidar. A cooperação militar entre Rússia e China está cada vez mais robusta, refletindo uma aliança estratégica que vai além do campo militar, abrangendo também interesses econômicos e políticos. Esse tipo de colaboração envia um sinal contundente para o mundo de que as duas potências estão alinhadas em seus esforços para contrabalançar a influência do Ocidente e garantir uma nova ordem de poder no cenário global. Esses exercícios militares gigantescos, além de exibirem a capacidade da Rússia de operar em larga escala, reforçam a importância de alianças estratégicas em tempos de tensão internacional crescente.